Fala, galera, olha só, o Flamengo acabou de soltar uma nota oficial sobre a situação do De La Cruz e do José Luiz Runco. A diretoria de futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que integram o departamento de futebol profissional. Fernando Sasaki, ortopedista e chefe do setor, o chefe é o Sasaki, tá? Luiz Macedo, cardiologista, Dieno Portela, ortopedista, Vitor Pereira, ortopedista, e tem um Vitor Pereira de novo no Flamengo, e o Bruno Hassel, né, radiologista. Como é de conhecimento público, são esses os profissionais responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e torcida. Eu tinha falado isso ontem, que o Runco não participava de nada, não ia nem nas coletivas, não dava entrevista. São eles que estão presentes lá, né? A diretoria de futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o clube neste primeiro semestre ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional. O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de seleção. Com isso, né, dito isso, o Flamengo, até o momento, não decidiu pela saída do José Luiz Runco, que em conversa com o Renato Maurício Prado, jornalista, se colocou à disposição para sair do clube, inclusive assumindo que cometeu um erro, né? E essa situação, então, faz com que o Flamengo, né, até se manifeste, tudo que aconteceu aí o Flamengo se manifeste, mas diga que os responsáveis pelo departamento médico são esses 5 que a gente falou e não o José Luiz Runco, como quem realmente não tomou uma atitude de afastar, de demitir ou desligar o José Luiz Runco, tá? Então, ainda pode acontecer? Ainda pode acontecer, mas o Flamengo deixando claro que quem responde pelos jogadores são esses 5 que a gente falou aqui, e a gente já tinha falado isso ontem, né? Que o Runco não participava do dia a dia do futebol do Flamengo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, chama a vinheta. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, vou trazer aqui umas dicas, só quero que você fique no vídeo porque a gente vai falar sobre Vinícius Tobias, valores aí estratosféricos que os caras estão pedindo, viagem total. A gente vai trazer aqui muita informação com relação ao Nicolás de la Cruz, né, José Luiz Runco, muita coisa que a gente traz aqui de informação nova nesse vídeo. Então, a gente vai estar passando a dica aqui para vocês agora. Olha, odd da secada hoje. Corinthians ou empate e mais de 1,5 gols na partida. Dupla chance, você vai lá em criar aposta. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Corinthians ou empate no criar aposta, mais de 1,5 gols na partida, 2,25. 2,25. Essa tá muito boa. Eu acho que o Cruzeiro vai tropeçar, não é, cara, é jogo fora de casa. O Cruzeiro tá aí numa sequência muito forte, tem que tropeçar em algum momento. E uma derrota era melhor ainda para o Flamengo. Eu também vou criar uma outra aqui que eu acho legal para o jogo do Mengão. Eu acho que o Flamengo aí deve vencer o jogo, tá? Eu vou colocar, mas eu vou no dupla chance também, tá? Empate ao Flamengo e mais de 1,5 gols na partida, tá? Então, empate ao Flamengo e mais de 1,5 gols na partida. Deixa eu pegar aqui. Fazer novamente para pegar a odd para vocês, que eu não botei no criar aposta. Tem que fazer isso, tá, gente? Tem que ir no criar aposta, aí você vai. Empate ao Flamengo, agora sim. E mais de 1,5 gols na partida. Agora foi 1,65, tá? Troquinho do pão, né? Vintinho. Bota vintinho para poder pegar a free bet a cada gol do Flamengo. Então, 1,65, né? Então, Flamengo ou empate e mais de 1,5 gols na partida. Se você quiser fazer uma casadinha, também fica bonito, tá? Fazendo ali o criar aposta no Cruzeiro
empatando ou perdendo, e mais de 1,5 gol lá também na partida, e aí você vai pegar uma odd interessante. Bem, eu quero lembrar você que você pode garantir sua casa em Orlando com a Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando. E olha, eu tô com um link aqui, cara, para você que gosta de acompanhar todos os dados dos jogadores, das partidas, acompanhar, cara, é o melhor aplicativo. Eu vou colocar aqui o link no comentário fixado e na descrição do SofaScores para você baixar. Se você não usa ainda, está usando outros aí, né? Eu também já usei os outros. Cara, hoje todas as informações de futebol eu só pego no SofaScores, cara. É sensacional, tá? Então, de verdade, eu indico, porque é o que eu uso, inclusive, para trazer os números dos jogadores para vocês. Todos aqueles números, né, de o que o jogador fez no jogo, quantos passes, tudo isso eu pego no SofaScore, tá? Então, é muito bom. Então, o link tá aí para você baixar. Tá aí o link do Paparazzo Rubro Negro para você baixar no comentário fixado, logo no destaque. E eu vou deixar também na descrição hoje de forma especial. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui, logo de cara, falando com vocês sobre a questão do Vinícius Tobias, né? O Flamengo, vocês sabem que o Flamengo está precisando contratar um lateral direito, o Wesley está relacionado hoje, eu vou trazer aí a provável escalação, estou muito gripado ainda. Bem gripado, tentando aí pegar um sol, mas o sol não está ajudando. Então, o Flamengo tentando encontrar aí um substituto para o Wesley que está relacionado hoje, vou trazer o provável time para vocês. O Shakhtar, eles estão pedindo aí valores altíssimos, estratosféricos, para liberar o Tobias, que não é uma realidade, é um jogador que passou por problemas, psicológicos, né, teve problemas aí, cara, dificuldades que ele passou lá na Europa, foi pro Shakhtar, ainda não explodiu no futebol europeu, é uma aposta total, foi um jogador que foi vendido por 6 milhões de euros na época, hoje o preço de mercado dele é de 5 milhões de euros, Solzinho, obrigado, 5 milhões de euros, mas os caras estão viajando, eles estão vendo que o Flamengo, olha o Sol, que beleza, os caras estão vendo que o Flamengo tá precisando contratar um jogador para substituir o Wesley. Então, o Shakhtar é malandro, russo, ucraniano, os caras estão lá, né, que tem a guerra lá, mas os caras são todos esses dirigentes de clube lá da Rússia e da Ucrânia são malandros pra caramba. Do Shakhtar, então, nem se fala. Zenit e Shakhtar é brincadeira. E os dirigentes lá do Shakhtar, malandros, sabendo do interesse do Flamengo em substituir o Wesley, que o Flamengo está vendendo por 25 mais 5, né, de meta, podendo chegar a 30 milhões de euros, 200 milhões de reais, os caras estão botando o preço 5 vezes mais caro pelo Vinícius Tobias, um jogador que não conseguiu se firmar na Europa, que também ainda não explodiu no futebol, é uma aposta total, jogador de 21 anos que é uma aposta, seria para o Flamengo recuperar, seria importante para ele, o Flamengo recuperar ele na carreira, né, o Flamengo recuperar o jogador. E para o Flamengo, se o Flamengo recuperasse, um investimento interessante, se o Flamengo pagasse 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, né, até 8 milhões de euros, sei lá, poderia até ser. Mas os caras estão pedindo 25 milhões de euros. Eu apurei que eles estão pedindo 25 milhões de euros, o que deixa o negócio totalmente travado, né? O Flamengo segue interessado, mas não está disposto aí a pagar cifras exorbitantes por um atleta que sequer se firmou na Europa. Tá? Então essa é a informação. Caso o Shakhtar não reveja a sua posição, o Flamengo vai ter que partir para outros nomes. Agora, é um problema sério, né? Vou trazer aqui o provável time para vocês, e é um problema sério porque o Flamengo joga hoje, né? A gente sabe que o Flamengo vai a campo contra o Red Bull Bragantino e o Flamengo precisa de um lateral direito, não contratou ainda. O Wesley está lá à disposição. O jogador está chateado, o staff também, é oportunidade única, a Roma pressionando, mas ele está lá à disposição. Mas aí você usa e se o jogador machuca? Eu acho um perigo. Você colocar um negócio em risco, né? Será que não tem nenhum lateral direito disponível no mercado? Não tem ninguém na MLS? Sei lá. A gente já falou de alguns nomes aqui. Será que o Flamengo não pode trazer algum jogador livre no mercado também? Não tem ninguém que possa trazer? O Flamengo tem que buscar essa substituição pro Wesley e efetuar o negócio logo, né? Com a Roma, tá? Então, a provável escalação do Flamengo, tá? Segundo o GE,
confirmada pelo GE, né? Eu acho que deve ser nessa linha mesmo, há uma dúvida apenas se o pendurado Wallace entra como titular ou Cebolinha, eu iria de Wallace. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Everton Araújo, Jorginho Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Wallace e Bruno Henrique. E no segundo tempo eu utilizaria o Matheus Gonçalves, o Juninho e o Pedro, tá? Que foram muito bem no jogo contra o Fluminense. O time do Red Bull Bragantino com Cleiton, Augustin Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez e John, Mosqueira ou Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Tá? Então, esse é o provável time do Red Bull Bragantino. A gente tem aqui também informação para passar para vocês com relação ao Jorge Carrascal, que eu falei mais cedo. Ele ainda não tem uma data para desembarcar no Rio de Janeiro. Já está tudo acertado entre Flamengo e jogador, faltam apenas umas cláusulas aí do Dinamo Moscou, informação trazida ontem pela CNN, confirmada pela Mônica Alves do Coluna do Fla. Então, o Jorge Carrascal, que a gente falou que estava acertado por 12 milhões de euros, mantém-se essa decisão, foi 12 milhões de euros, algumas cláusulas que colocaram, mas questão de burocracia sendo resolvida, mas não tem data ainda para a chegada do Jorge Carrascal no Rio de Janeiro, tá? Deve definir a qualquer momento. Olha só, o canal Ângelo Furtado trouxe aqui uma notícia até do GE, que o De La Cruz perdeu 20% dos jogos do Flamengo por lesão desde a sua estreia. Volante uruguaio é jogador com mais idas ao departamento médico rubro-negro desde 2024. Dos 51 compromissos perdidos, 22 foram por contusão. E, cara, eu fico triste de verdade que isso aconteça, e fico mais triste ainda com o vazamento que aconteceu e com tudo que rolou aí, o jogador chateado, o staff falando em processar, há essa possibilidade de processo contra o Flamengo. Olha só, após o vazamento de sua mensagem sobre a condição clínica do Nico de la Cruz, José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, se pronunciou por meio do jornalista Renato Maurício Prado. Em resposta a Renato Maurício Prado, o médico reconheceu o erro e admitiu a possibilidade de se afastar do BAP. Errei e estou à disposição do presidente BAP. Se ele achar por bem me afastar, eu me afastarei sem problema nenhum, sem mágoas e sem ressentimentos. Então ele sabe que errou, e se o BAP entender que deve ser afastado, ele será afastado e sairá entendendo que realmente ele errou. Tá? Isso é importante, ele saber que ele errou. Foi um erro grave, que não poderia acontecer. Falar de um atleta, de um ativo do clube, falar de um paciente, você não pode falar de um paciente publicamente. É vedado isso, você não pode falar de um paciente publicamente. Mas é isso. Infelizmente ele cometeu isso, e a gente teve aí o posicionamento do staff do De La Cruz. Nunca deixe, o De La Cruz falou o seguinte: nunca deixe que nada te diga que não pode fazer algo. Já o staff dele, para a ESPN, falou o seguinte: nos causa estranheza um médico que já foi de seleção brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo, se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso. Deixando claro que vai entrar na justiça. Nico de la Cruz estava disponível para jogar o Flamengo e Fluminense de domingo, mas foi uma opção do treinador em controlar a carga do jogador, como foi agora também. Contra o Bragantino. O Nico é jogador de seleção, joga ao lado de outros jogadores de alto nível, é ídolo no River Plate, custou caro ao Flamengo, é uma estrela internacional, por isso nos causou uma estranheza maior ainda a conversa vazada. Tá? Representantes de pelo menos 8 jogadores do clube afirmam para a ESPN que a relação é complicada entre os médicos do clube e os jogadores nos últimos meses. Os relatos indicam uma situação na qual os atletas têm optado por realizar tratamentos fora do clube, eu já falei isso mais cedo, inclusive o Plata e o Pulgar. Pulgar agora, que deve voltar amanhã ao Rio de Janeiro, mas que foi fazer a cirurgia lá no Chile com gente de confiança. Então, é importante a gente falar sobre isso, que realmente tem umas situações aí muito chatas acontecendo, e o Flamengo aí, então, tendo que... Cara, e a assessoria de imprensa do Flamengo, dar os parabéns aí ao Rodrigo Paiva, ao Rafa Gaúcho,
ao Greg, né? Também parabéns ao Maurício Fonseca, ao Nelson. Os caras são, meu irmão, vou falar para vocês, hein? Os caras são sensacionais, porque, pô, para conseguir aguentar essa pressão aí, todo dia uma crise diferente, cara. Todo dia uma crise diferente. Os caras têm que ser, meu irmão, os melhores mesmo do mercado. O Flamengo tem os melhores assessores de comunicação do mercado, a melhor comunicação do Brasil. Porque eu vou falar para vocês, para conseguir aguentar tanta porrada todo dia, um caos diferente todo dia, pô, cara, olha, de verdade, ó. E vocês ainda abrem treino, fazem coletiva, fazem uma série de coisas, né? Todos os dias abriram treino lá no Mundial, todos os dias botavam jogador para entrevistar. Nenhum clube fez isso. Nenhum clube fez isso. Então, a gente tem que dar os parabéns, porque qualquer outro clube, situação lá do Galo agora, devendo, jogador cobrando, querendo entrar na justiça e tal, você acha que eles vão abrir para alguém alguma coisa? Não abrem nada. Qualquer clube, o procedimento seria fechar. O Flamengo faz o oposto com o Rodrigo Paiva, né, chefiando ali, cara, faz o oposto. O Flamengo abre, né? Então é preciso falar, porque eu vejo as pessoas reclamarem muito quando a assessoria não deixa o técnico ou o jogador falar. No Flamengo é o contrário. Pode estar acontecendo o que for, vazando coisa que não deveria vazar. Mas o Flamengo deixou o Felipe responder à imprensa sobre o Pedro. Deixou o Pedro falar sobre tudo. Então, há uma liberdade de expressão no Flamengo e isso é muito importante. O trabalho deles, pressionado, o tempo todo pressionados os caras. O tempo todo. E eles são os melhores do mercado. Eu tenho que falar isso porque eu não elogio, né? Vocês não me veem aqui falando, elogiando o pessoal, todo dia as pessoas que trabalham no clube, mas esse pessoal está fazendo um grande trabalho no Flamengo. Um grande trabalho. E aí precisa ser falado. Bem, vamos lá. A gente, então, tem essa informação aqui, né, com relação à questão do possível processo, né? E eu peguei aqui, ó, trazer para vocês aqui. Vamos lá. Trazer a programação do Flamengo também. Olha, saiu lá fora, tá? Saiu lá fora, foi o Sebas Giovanelli. A hora, Nico de la Cruz, vou traduzir aqui, já vou falar em português direto para vocês. Nico de la Cruz está considerando uma ação judicial contra o médico do Flamengo que vazou uma mensagem sobre o seu suposto problema de saúde crônico, né? Reportagem de Manhã del Futebol, El Espectador Uruguai, né? O jornal, o portal. Então, notícia de lá, do Uruguai, que o staff do De La Cruz pensa em processar o médico do Flamengo. Justo, né? Eu espero que tudo isso se resolva e que o jogador fique bem e comece novamente a jogar, jogar com qualidade, jogar bem, qualidade ele tem, ele arrebentou na Supercopa. Cara, ele foi o melhor jogador, um dos melhores em campo na final da Supercopa, lembram? Na Supercopa contra o Botafogo? Pois é, então ele é um jogadoraço, é craque, titular de seleção uruguaia, infelizmente está passando por esse momento difícil. Olha, e o Bruno Henrique teve seu habeas corpus negado, né, no processo lá das apostas e tal, o jogador que foi acusado de favorecer familiares e conhecidos com cartão, que eu para mim, cara, eu acho tudo isso muito estranho, né, o pessoal sempre persegue o Bruno Henrique com um monte de cartão. Eu já falei para vocês que às vezes o cara fala, eu acho que, né, comenta com alguém, só que hoje em dia você não pode comentar nada, né? Eu já falei pra vocês, eu não tô dizendo que ele é inocente, mas às vezes o cara fala, pô, eu vou ter que levar o cartão porque eu tenho que jogar contra o Palmeiras, então é melhor tomar agora. Aí numa dessa comenta e a pessoa usa isso a seu favor. Então eu já falei algumas vezes, cara, que isso daí, a partir de agora o jogador sabe que dá problema, não pode falar mais nada. Mas no passado, alguns anos atrás, eu sinceramente, eu acho, conhecendo o Bruno Henrique, a gente sabe como é que ele é, o jeito dele lá simples, né? Eu não consigo não imaginar que ele tenha feito isso aí sem querer, cara, tá? Eu realmente, cara, é difícil. Eu não gosto de passar pano, passar a mão na cabeça de quem errou, mas eu de verdade, eu não consigo ver o Bruno Henrique dessa forma. Mas fazer o quê? Sei que só de eu falar que eu acho que ele possa ser inocente, já vai ter gente me atacando, gente me criticando. Então, olha só, ele teve o seu pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi assinada pelo ministro José Ilan Paciornik,
né, publicada na terça agora. Cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acatar ou não a denúncia e tornar os denunciados réus em um processo. Se condenado, ele ainda terá que pagar 2 milhões por danos morais coletivos causados pela fraude. As informações são do GE, tá? A defesa do Bruno Henrique tentava anular a investigação sob a alegação de que o processo não deveria correr na Justiça do Distrito Federal, onde está atualmente, mas sim na Justiça Federal. Porém, o entendimento foi de que o habeas corpus não é o recurso adequado para o caso. Tá? Então a situação continua correndo, ainda pode também ser punido aí no STJD, né, que aí seria na esfera esportiva, podendo ficar aí suspenso no futebol. Tomara que não, tomara que tudo se resolva, tomara que seja aprovada a inocência. Torço mesmo para que seja aprovada a inocência do Bruno Henrique. É isso. A gente está na torcida aí que o Bruno Henrique possa continuar jogando, encerrar a sua temporada no Flamengo normalmente. Jogador aí que a gente sabe que está com a cabeça um pouco abalada, mas a gente torce que hoje, inclusive, faça o seu gol diante do Red Bull Bragantino, Flamengo que não ganha lá em Bragança, que hoje a gente quebre o tabu e que tenha gol do Bruno Henrique, mais um do Pedro, né? Se Deus quiser, gol do Matheus Gonçalves também, ia ser lindo. O Flamengo podia dar uma porradinha no Bragantino hoje com o gol, né, do Matheus Gonçalves. O Juninho também, já pensou se o Flamengo mete, não quero ficar secando não, porque às vezes a gente fala o contrário, mas Juninho tá merecendo também, o Matheus Gonçalves, Pedro, né, e o próprio Bruno Henrique. É isso, olha o solzinho de novo aí, que beleza, né? Eu tô precisando tirar a camisa aqui, pegar um solzinho para dar aquela espectorada. Tamo junto, galera, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! Você gosta de passar suas férias na Disney? Já pensou em ter a sua casa aqui? Você tem sua casa, passa suas férias e quando você volta para o Brasil, a casa fica alugando, te gerando uma renda em dólar. Você tem imóveis no Brasil e você está querendo dolarizar o seu patrimônio? Entre em contato com a nossa equipe e a gente cuida de tudo para você. Busca por um imóvel perfeito, financiamento, decoração, contabilidade, todo o processo a gente vai te ajudar e você não precisa falar inglês. Então você está esperando o quê? Você já está atrasado, muita gente dolarizando o patrimônio, muita gente tendo casa na Disney, você pode ter a sua. Invista na sua família, invista nos bons momentos que você vai ter nessa casa e ainda ganhando em dólar. Não perca tempo, entre em contato com a nossa equipe.